Os efeitos no turismo do aumento dos preços e da inflação e as consequências para a constelação turística do êxodo da população jovem nas últimas décadas são os temas em análise no episódio de hoje, que começa agora. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as perguntas ou sugerindo os temas que aqui quer ver abordados através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. É um facto que os primeiros dias deste ano não têm trazido muito boas notícias para os portugueses e que lá está, também não têm trazido essas boas notícias para a atividade económica do turismo, dando no fundo razão aos sobressaltos que aqui tive a oportunidade de antecipar logo no primeiro episódio deste ano, quando então fiz a antecipação daquilo que, em minha opinião, iria ser o ano turístico de 2024. E este, aliás, é um aspecto que está a preocupar e muito toda a comunidade turística. Aliás, eu sou testemunha disso pelo número de mensagens, pelo pedido de temas, pelas questões que me têm chegado para o endereço, que aliás está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, acerca do aumento de preços, do aumento da inflação, da perda de poder de compra, da conjuntura internacional, sobretudo da questão ligada com as consequências para a atividade turística das guerras que infelizmente estão em curso, mas também do que se está a passar internamente com a crise política que vai desaguar nas próximas eleições legislativas. Todas essas mensagens, todas essas perguntas, todas essas sugestões de temas, eu naturalmente agradeço e aproveito aqui para lhe dizer, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, porque a sua participação é sempre extremamente bem-vinda. Respondendo à pergunta sobre os efeitos no turismo resultantes da subida de preços e, consequentemente, da inflação que se tem vindo a verificar, eu temo, sinceramente, não ter muito boas notícias para dar, pelo menos no imediato. No entanto, e antes de ir à resposta propriamente dita, gostaria de contextualizar toda esta situação, destacando aqui 4 aspectos que, na minha opinião, são essenciais. A primeira é que a tendência de descida da inflação foi, ou tem vindo a ser notória ao longo dos últimos meses no nosso país, levando mesmo a que a taxa de variação homóloga em dezembro se tenha situado em 1,4% e em 4,3% no conjunto de 2023, ficando assim abaixo de todas as previsões que foram feitas, o que, apesar de estarmos perante uma subida, não deixa de ser, por assim dizer, uma meia boa notícia. O segundo aspecto que aqui queria reforçar é que, simultaneamente, a inflação, quer na zona euro, quer nos Estados Unidos da América, também desceu ao longo de todo o ano passado, provando-se assim que a subida das taxas de juros posta em prática pelo Banco Central Europeu e pela Reserva Federal Americana acabou por se revelar uma estratégia acertada, tendo conseguir inverter este ciclo, digo eu, anormal da inflação que se vinha a verificar. Em terceiro aspecto é que em dezembro já existiram, tanto na zona euro como nos Estados Unidos, como inclusivamente em Portugal, sinais de uma ligeira subida da inflação, apesar dos mesmos não prejudicarem os resultados anuais, deveram-se sobretudo a um maior consumo fruto da quadra natalícia, mas também por causa de uma maior instabilidade nos preços energéticos, maiormente a que resultam dos ataques a navios de transporte de gás natural liquefeito e de Brento a quando da sua passagem pelo Mar Vermelho. E o quarto e último aspecto é que, no caso português, o Governo suspendeu o IVA zero aplicado ao cabaz de produtos essenciais logo no dia 4 de janeiro, ignorando assim os sinais de ligeira subida da inflação verificados em dezembro, fazendo também tábua rasa do efeito da subida de preços que essa medida obviamente iria provocar, tanto no aumento da inflação como a sua consequência no bolso, no poder de compra das pessoas, das famílias e das empresas, nem sequer tendo tido a oportunidade de olhar para aquilo que estava a passar aqui mesmo ao lado da nossa vizinha Espanha, que, como se sabe, prolongou o IVA zero até ao próximo mês de junho sobre os produtos alimentares e também, já agora, perdendo uma oportunidade política de fazer, por assim dizer, um brilharete e, de alguma forma, entre aspas, conseguir caçar por essa via mais alguns votos nas eleições do próximo dia 10 de março para a Assembleia da República. Ora, perante este contexto, quais são então os efeitos que, em minha opinião, o turismo irá sentir? E é aqui que temo, sinceramente, não ter muito boas notícias para dar, pelo menos nos meses mais próximos, já que o aumento dos preços que se está a verificar, quer por via da subida da inflação, porque ela, de facto, tem continuado lentamente
lentamente, mas sempre a subir. Quer pela ausência do IVA zero, vai acabar por comer, ou se quisermos, vai acabar por engolir o aumento dos salários e das pensões que está previsto. Porque também, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, 2/3 da despesa média de uma família portuguesa é feita em habitação, 39% do seu rendimento total, em alimentação, cerca de 13%, e em transportes, por volta de 12,5%, deixando apenas livres 1/3 para as demais despesas, onde se inclui o lazer e, entre outras, a educação e o vestuário. Por outro lado, também, muitas empresas turísticas vão naturalmente ver-se obrigadas a também subirem preços, já que os aumentos das matérias-primas e dos custos com o fator trabalho, a isso as obrigarão. Ou seja, o poder de compra, no fundo, vai encolher e, naturalmente, o lazer, isto é, o turismo, irá pagar a maior fatura, já que haverá a tendência natural para ficar mais em casa, ou, se quisermos, ir menos ou não ir de todo ao restaurante, ou até sequer fazer uma escapadinha, seja cá dentro, seja lá fora. A única boa notícia é que as taxas de juros, pelo menos a sua tendência é de continuarem a descer, embora, como já aqui tive a oportunidade de dizer noutros episódios, tal efeito só vai chegar ao bolso das pessoas e das empresas na segunda metade do ano. Isto, claro está, na esperança e contando que não haja qualquer tipo de imprevisto. Se a nível nacional este é o panorama, o cenário dos mercados externos, embora sendo ligeirissimamente mais animador, também não está totalmente estabilizado, atenta à anemia que a zona euro está a passar, mas também a inflação no Reino Unido, que se está a manter em valores muito elevados e que, à qual se acaba por somar a algum fraco crescimento económico e, consequentemente, também um aumento do desemprego e, de modo algo menos importante, a previsível continuidade de desvalorização do dólar face ao euro, que tornará os países da Europa, sobretudo os da moeda única, onde naturalmente Portugal se inclui, mais caros para todo o mercado americano. E quando eu refiro todo o mercado americano do ponto de vista turístico, estou a referir-me sobretudo aos mercados dos Estados Unidos da América, do Canadá e do Brasil. Em conclusão, a subida de preços e da inflação irá ter efeitos na atividade turística ao longo dos próximos meses, penalizando e muito o mercado nacional e motivando que a compensação dessa quebra pelos mercados externos não aparente ser tão óbvia, ou se quisermos, tão certa quanto foi ao longo de todo o ano transato. No que diz respeito às implicações para a constelação turística do êxodo jovem, eu começo por dizer que foi seguramente com enorme apreensão que todos recebemos as notícias divulgadas pelo Atlas da Imigração Portuguesa, dado que a evolução demográfica de Portugal é, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas, daqueles que são verdadeiramente estruturais que o nosso país enfrenta. Enquanto país, aliás, é extremamente preocupante constatarmos que, e passo a citar, cerca de 30% dos cidadãos nascidos em Portugal, com idades entre os 15 e os 39 anos, deixaram o país nas últimas décadas, ou que, em média, 75 mil pessoas saíram anualmente do país desde 2001, tendo havido um pico de 120 mil em 2013, sendo que apenas têm regressado por volta de 20 mil por ano. Fim de citação. E mais, considerando que entre 1/3 e metade destes jovens que imigram são mulheres, naturalmente pela faixa etária em idade fértil, não é de estranhar que no estrangeiro tenham já nascido 11 mil crianças filhas de mães portuguesas, enquanto que internamente nasceram 80 mil de mães portuguesas e imigrantes. E para além da questão demográfica, isto é, da perda de população, também estamos a perder talento, já que perto de 50% dos jovens que imigram são licenciados. Se a livre circulação de pessoas é algo inerente ao facto de pertencermos à União Europeia e também, claro está, ao espaço Schengen, o facto é que um número tão avultado tem, quanto a mim, a ver não apenas com a procura de melhores salários e de melhores condições de vida, mas também com alguma falta de futuro que Portugal tem para oferecer aos seus jovens. Veja-se há quanto tempo e há quantos anos nós estamos em crise ou se alguma vez em Portugal deixou de estar em crise. Por isso, a maior parte não imigra porque quer, mas porque a tal é obrigado para poder constituir ou
sustentar a família que, entretanto, cá fica, ou até para se libertar da dependência dos pais. Claro está que também, num ou noutro caso, a busca de uma carreira internacional num mundo que é cada vez mais global também acaba a ser, naturalmente, uma motivação. Como já se vê, isso traz problemas graves e sérios para o futuro do país, desde o envelhecimento da população e uma maior dependência, ou se quisermos, uma maior exigência de esforço por parte da Segurança Social, a também a existência de menos população ativa, logo menos contribuintes para o próprio sistema de Segurança Social, um aumento da esperança média de vida, mas obrigando também a um aumento de maiores cuidados de saúde e também a necessidade de suprir as carências populacionais com a captação de imigrantes, no que diz respeito, sobretudo, à natalidade e ao reforço da força de trabalho, e podia aqui continuar a dar exemplos. Agora, imagine-se o impacto brutal que tudo isto provoca nas diferentes atividades profissionais das áreas de economia que são de mão de obra intensiva, como acontece com o caso do turismo. É um autêntico desespero. Mais a mais, numa atividade económica com especificidades próprias, desde sazonalidades várias a ciclos produtivos totalmente diferentes das demais, para além, claro está, daquela questão que é transversal a todo o país, dos baixos salários. Ora, se a isto juntarmos a pouca valorização das carreiras e profissões turísticas, a importância que as novas gerações dão ao tempo para si, para estarem com a sua família e com os seus amigos, e ao facto das atividades turísticas também precisarem cada vez mais de talento por força da sua especialização, digitalização e personalização de produtos e serviços que disponibilizam, constatamos que estamos perante um cocktail autenticamente explosivo que ninguém pense ser resolúvel com o recurso à imigração indiscriminada e pouco qualificada. É que tal só porá em causa a qualidade futura dos produtos, dos serviços, no fundo, da nossa oferta turística como um todo. Se não estancarmos, ou pelo menos se não começarmos desde já a estancar esta autêntica sangria, para garantirmos natalidade, isto é, mais nascimentos, força de trabalho ativa no presente e no futuro, por muito atrativo que o destino de Portugal continue a ser, vamos perder o comboio dos fluxos turísticos, porque se é verdade que o turismo é feito para pessoas, não menos verdade é que ele também é feito por pessoas. E para isso, elas têm que existir, ou neste caso, têm que cá estar. Ficamos com um novo encontro marcado para a semana. Até lá, saúde, paz. Lembre-se que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas aos temas que gostava de ver abordados através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. E não perca a oportunidade de subscrever gratuitamente qualquer um dos meus canais para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.